Imagina se já viu criança brincando com aqueles brinquedinhos, ou então os quadradinhos, os retângulos, as bolinhas, você colocar a pecinha e ele cai lá dentro. Quando a criança tá ali brincando e tentando, tá ali os familiares do lado, as pessoas do lado ali olhando, a criança tá lá tentando. Tenta, pega o triângulo, tenta colocar no quadrado e não consegue, vai tentando. Até que chega um momento que ela coloca o triângulo dentro do quadradinho do triângulo. Quando ela faz isso e cai, as pessoas em volta dela, os pais, tios, eles aplaudem, eles sorriem, eles fazem movimentos que a criança entende que ela acertou. A máquina parte do mesmo princípio. Você pega uma quantidade de dados de história, faz a modelagem. Quando você modela, você ensina para o processo de aprendizagem de máquina que, olha, quando chegar nesse momento aqui, você aponta falha. E a cada tempo que essa máquina está rodando, essa validação está acontecendo, você vai trazendo informações de outros fontes. Por isso que o modelo BIM para análise preditiva de falha, de equipamento de manutenção, grandes empreendimentos, utilizando isso com o gênio digital, ele se torna um ativo também. Fala, meu caro proseante, bom ou não? Guilherme Valente aqui e hoje nós estaremos falando sobre um tema bem pertinente para o momento, que é o uso de redes neurais para que a gente possa prever e antever falhas de funcionamento das edificações no nosso setor. Você já conhece o setor AE. O setor AE é arquitetura, engenharia, construção e operações. E aqui a gente tempera com muita tecnologia. Então fica ligado, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também com os seus inimigos. Não esqueça de curtir e comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar de redes neurais para edificações. Vamos pro vídeo? Valeu! Meu caro proseante, então é o seguinte, vamos lá. Já tá ligado que a gente tem um modelo de construção virtual, que é o modelo BIM, desenvolvido com parâmetros e informações. E a coisa mais importante do BIM não é a geometria toda parecendo um enfeite de Natal, não. O negócio tem que ser muito mais focado a dados e a gente cria uma simplificação geométrica para a gente conseguir ser ágil e rápido nos tempos de hoje e garante um nível de informação maior do que a geometria. Isso é muito importante a gente entender como premissa, porque isso ajuda muito nos próximos passos, tá? E aí, o que eu destaco? Eu destaco que no primeiro momento a gente precisa de uma preparação de todos esses dados e uma correlação entre o que de fato será valioso lá na frente, na hora que a gente for falar de redes neurais. O que é de valioso que está dentro do modelo BIM? Esse é o primeiro ponto. Quais são as informações que a gente vai separar para utilizar e fazer essa modelagem de dados? Porque a preparação, coleta, análise, limpeza, formatação adequada dessas informações, acredite em mim, 80% do trabalho na hora de você desenvolver algo que está relacionado à rede neural, que está relacionado ao uso de dados no modelo. Então, a parte mais, digamos assim, mais pesada do trabalho é você entender os dados, limpar e organizar e deixar eles prontos para uso. Tá? Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a gente desenvolver um projeto de treinamento dessa rede neural que está focado nas falhas. Então, o primeiro momento, vamos lá, fazer uma análise de dados, modelando os dados, e depois a gente começa a ensinar para a nossa inteligência artificial, através do processo de machine learning, que de fato ela vai entender e vai considerar como certo e errado. Então, com os dados na mão, classificados e analisados, a gente começa a pegar esses dados, passar por dentro de uma rede de IA e separar, como se a gente estivesse catando feijão. Então você colocou ali aquele tanto de feijão ali, começou a catar, isso aqui está certo, isso aqui está certo. E você explica em formato de código, em formato de algoritmo, para IA,
o que está certo, o que se é considerado uma falha baseado nos seus dados históricos que você fez nos últimos anos, que é essa primeira etapa da modelagem. Então primeiro você faz a modelagem, depois você desenvolve e integra essas redes neurais, e hoje você já tem uma facilidade maior, porque, por exemplo, o ChatGPT tem integração com a API, o Bard, então todos os grandes desenvolvedores de IA, eles têm integração por API, então isso facilita você fazer esse treinamento. Primeiro, modelagem de dados. Segundo, treinamento dessas redes neurais. E o terceiro passo é validação e ajuste para a gente continuar rodando esse sistema durante o tempo. Então, isso se caracteriza como uma forma de trabalhar com a rede neural em qualquer segmento, qualquer situação. E o que tem de diferente em relação ao BIM? A diferença, meu caro, por exemplo, é que você vai ter uma quantidade de dados para trabalhar inicialmente já organizados que vem do modelo BIM muito mais rápido. Então você consegue alavancar o processo de ensino da inteligência artificial com base no modelo BIM e agregando camadas de informação, que aí pode ser análise de manutenção, como é o caso que a gente está falando aqui, para registro de falha. Como é que eu vou identificar que no futuro vai ocorrer uma falha? Dados do modelo BIM, dados de histórico de manutenção, soma essas duas coisas dentro do modelo de aprendizado de máquina e cria sinais de alerta e ensina os sinais de alerta para dentro desse processo. Fazendo esse tratamento, dali para frente é ajuste de manutenção e ajuste de dados. Então é o seguinte, nesse processo de ensino da IA, algumas lacunas talvez fiquem um pouco dúvidas sobre esse processo, eu vou tentar clarear aqui da forma que eu acho que é mais prática de entender. Imagina, você já viu criança brincando com aqueles brinquedinhos, ou então os quadradinhos, os retângulos, as bolinhas, você colocar a pecinha e ele cai lá dentro. Quando a criança está ali brincando e tentando, tá ali os familiares do lado, as pessoas do lado ali olhando, a criança está lá tentando. Tenta, pega o triângulo, tenta colocar no quadrado e não consegue, vai tentando. Até que chega um momento que ela coloca o triângulo dentro do quadradinho do triângulo. Quando ela faz isso e cai, as pessoas em volta dela, os pais, tios, eles aplaudem, eles sorriem, eles fazem movimentos que a criança entende que ela acertou. A máquina parte do mesmo princípio. Você pega uma quantidade de dados de história, faz a modelagem. Quando você modela, você ensina para o processo de aprendizagem de máquina que, olha, quando chegar nesse momento aqui, você aponta a falha. E a cada tempo que essa máquina está rodando, essa validação está acontecendo, você vai trazendo informações de outras fontes. Por isso que o modelo BIM, para análise preditiva de falha, de equipamento de manutenção, grandes empreendimentos, utilizando isso com o gêmeo digital, ele se torna um ativo tão importante. Para você ter um modelo digital da construção com informação para ampliar os horizontes de aprendizado do mecanismo de inteligência artificial, prever falha, prever problema de obra, prever problema de orçamento. Essa criação de identidade, de capacidade de prevenção, capacidade de predição de dados, ela é extremamente robusta e vai ficar muito mais ampliada a usar o modelo BIM, meu caro prosente. Então, fica ligado, tem dicas e insights como esse e aproveite para seguir o canal, compartilhar e mandar aquele alô aí nos comentários se você sabia que tinha essas possibilidades de unificar redes neurais com modelos de construção. Até a próxima, meu caro cozinhante, valeu!